Senhor, tenho uma vaga de emprego. E ele respondeu: tenho uma vaga para ser minha esposa. Bruna Azevedo já estava havia mais de 2 horas parada na beira daquela estrada de terra, com o sol ardendo na nuca e a poeira grudando na pele suada. O vento vinha fraco, levantando nuvens pequenas que entravam no nariz e ardiam nos olhos. Ela tentava manter a cara firme, mas por dentro a ansiedade ia e voltava, como maré. A mala velha estava no chão, com um rasgo no canto preso com fita. 2 sacolas de roupas amassadas estavam encostadas nela. Ao lado, Lucas, de 8 anos, se sentava num pedaço de pedra, abraçando os joelhos e tentando parecer forte, mas com um cansaço no olhar grande demais para a idade. Bia, de 5, estava com a cabeça no colo da mãe, meio dormindo, meio reclamando, falando baixinho. Mãe, o ônibus não vem mais? Bia perguntou num murmúrio. Bruna passou a mão no cabelo da filha, como se aquele carinho desse conta de segurar o mundo. Vai vir, meu amor, só está demorando. Respondeu, sem coragem de dizer a verdade. Ela não tinha certeza de nada. No bolso, as últimas moedas tilintavam. Ela tinha contado e recontado. Se o ônibus viesse, talvez desse para 3 passagens baratas. Talvez. Mas e a comida? E se chegassem na cidade e ela não encontrasse trabalho? E se fosse mais um dia sem jantar? A cabeça de Bruna rodava com perguntas que machucavam. Ela tinha saído do povoado 3 dias antes. Não por aventura, por necessidade. Lá, as poucas casas, o comércio miúdo e a plantação fraca já não rendiam quase nada. Bruna fazia faxina quando aparecia alguma chance. Mas as famílias começaram a cortar gasto. O que antes era, pode vir 2 vezes por semana, virou, não precisa mais. E quando ela olhava para Lucas e Bia, entendia o que era ter responsabilidade sem ter a quem recorrer. O pai das crianças era um assunto que ela evitava até por dentro, porque doía. Ele foi embora quando soube da gravidez da Bia. Sumiu como se os 3 nunca tivessem existido. Bruna tentou procurar, tentou falar com conhecidos, tentou pedir notícia, mas o orgulho e a vergonha cresceram mais que a esperança. E no fim, ela aprendeu a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Aprendeu a engolir choro, a sorrir por obrigação, a dizer, vai dar certo, quando por dentro estava caindo aos pedaços. O ronco de um motor forte cortou a espiral. Bruna levantou a cabeça. Um carro preto, grande, brilhando no sol, veio devagar e parou bem na frente deles. As rodas levantaram poeira, que bateu direto no rosto de Bruna. Ela tossiu e puxou Bia para mais perto por instinto. Lucas se levantou num pulo, desconfiado, ficando meio à frente da mãe como se pudesse protegê-la. O vidro do motorista desceu devagar. Um homem apareceu, terno bem ajustado, camisa clara, relógio discreto, cabelo escuro bem arrumado. Parecia ter uns 45 anos, com traços firmes e um olhar atento, mais sério do que arrogante. Não tinha cara de deboche, tinha curiosidade e um tipo de preocupação guardada. Posso ajudar? Ele perguntou. Bruna hesitou. A vida tinha ensinado a desconfiar. Ajuda demais. Às vezes vinha com preço. Ainda mais de alguém num carro caro. Ela apertou a mão no ombro de Lucas. Obrigada, senhor. A gente só está esperando o ônibus. Respondeu educada, sem se aproximar. O homem olhou a estrada vazia, depois as malas e, por fim, as crianças. Não passa ônibus por aqui há 2 dias, disse, calmo. A empresa suspendeu essa rota. Eu recebi o aviso por causa de negócios aqui na região. O coração de Bruna despencou. Como assim? Suspendeu? Ela perguntou, quase sem voz. Suspendeu. Não tem mais ônibus aqui. Ele fez uma pausa. Até quando vocês iam ficar esperando? Bruna sentiu vergonha e medo ao mesmo tempo. A dona da pensão onde dormiram na última noite tinha garantido que era só esperar. Passa sempre, ela disse. Mentiu? Não sabia? Bruna não tinha energia para brigar com o destino. Ela olhou para Lucas e Bia. Os 2 encaravam a mãe com aquela confiança infantil que vira uma cobrança silenciosa. Você vai resolver, né? Bruna engoliu seco. Ela não queria pedir nada, mas precisava. Senhor, o senhor sabe se tem algum trabalho por aqui? Qualquer coisa. Limpeza, cozinha, cuidar de criança, eu faço o que tiver. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, como se avaliasse não só a pergunta, mas a vida inteira dela. Então abriu a porta e desceu do carro. Ele era alto. Andava como quem está acostumado a ser ouvido, mas sem precisar humilhar ninguém para isso. Chegou devagar, respeitando o espaço, e estendeu a mão. Meu nome é Eduardo Valença,
disse. Eu tenho negócios numa cidade do litoral. E, sim, eu tenho uma vaga. Os olhos de Bruna acenderam, como uma chama pequena tentando não apagar. Que tipo de vaga? Ela perguntou rápida, sem esconder a urgência. Eduardo olhou para ela, respirou fundo e soltou. Tenho uma vaga para você ser minha esposa. O silêncio ficou tão pesado que Bruna ouviu o vento batendo nas folhas secas ao longe. Ela piscou várias vezes, achando que tinha entendido errado. Desculpa, como é? Perguntou num sussurro. Você ouviu? Ele respondeu, sem levantar a voz. Eu preciso de uma esposa. Bruna deu um passo para trás. O instinto foi na hora, proteger as crianças. Lucas segurou o braço da mãe. Bia abriu os olhos, assustada com a mudança no clima. Eu não sou esse tipo de mulher, Bruna disse indignada, puxando a mala. Vamos embora, crianças. Bia começou a chorar porque não entendia nada. Para ela, era só um homem que tinha parado. E agora a mãe estava brava. Eduardo levantou as duas mãos pedindo calma. Espera, eu falei de um jeito ruim. Não é o que você está pensando. Bruna parou. Não por confiança, por falta de opção. 2 minutos, ela disse firme. Só 2. Eduardo assentiu. Minha avó morreu faz 7 meses e deixou uma herança grande. Só que ela colocou uma condição no testamento. Eu só recebo se estiver casado e provar uma vida familiar estável por 6 meses. Bruna franziu a testa. E por que ela faria isso? Porque ela dizia que eu vivia fechado, só para o trabalho. Ele soltou um suspiro curto. Ela tinha medo de eu acabar sozinho. Bruna cruzou os braços ainda desconfiada. Então case com alguém de verdade. Eu tentei, não deu. Havia um peso real no olhar dele. E eu não quero começar outra relação do jeito normal, mas eu preciso dessa herança para salvar meus negócios. Eu me afundei mais do que eu gosto de admitir. Lucas puxou a barra da blusa da mãe. Mãe, eu tô com muita fome. A frase acertou Bruna como um soco. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha. Não fazia uma refeição de verdade havia 2 dias. As últimas coisas da pensão tinham acabado. Ela sustentava os filhos com pedaços pequenos e promessas grandes. E naquele instante, a proposta absurda virou uma porta aberta. Quanto tempo seria esse casamento? Bruna perguntou, se assustando com a própria coragem. 6 meses, Eduardo respondeu. Depois um divórcio tranquilo. Cada um segue a vida. E o que eu ganho com isso? Ela perguntou com cuidado. 200 mil reais, além de moradia, alimentação, escola para as crianças, plano de saúde, tudo durante esse período. Bruna ficou imóvel. 200 mil. Parecia um número de outro mundo. Era mais do que ela ganharia em anos. Era recomeço. Ela respirou fundo, tentando não se entregar ao impulso. E o que o senhor espera de mim? Eu não vou exigir nada que te humilhe. A voz dele ficou mais séria. Só que você apareça como minha esposa quando for necessário. Jantares, reuniões, fotos. Dentro de casa, cada um com sua privacidade. Bia já tinha parado de chorar. Olhava Eduardo com curiosidade. Lucas continuava fechado, medindo cada gesto do homem. Bruna mordeu o lábio, pensando rápido. Eu preciso pensar. Claro, Eduardo disse. Mas enquanto pensa, vamos almoçar? Seus filhos estão com fome e a gente conversa melhor com o estômago cheio. Bruna olhou para os filhos e decidiu o básico. Naquele dia, eles iam comer. O restaurante era simples e arrumado. Um lugar onde ninguém olhava para Bruna como se ela fosse sujeira. Eduardo pediu pratos bem servidos. As crianças comeram com uma pressa que dava dor de ver. Bruna tentou comer devagar, mas seu corpo parecia ter esquecido o que era uma refeição normal. Há quanto tempo vocês estão na estrada? Eduardo perguntou com cuidado. 3 dias, Bruna respondeu. Saí do meu povoado porque não tinha mais trabalho. E o pai dele sumiu quando eu engravidei da Bia. Eduardo assentiu sem julgamento. Aquilo pegou Bruna de surpresa. Ela estava acostumada a ser julgada. Quer conhecer a minha casa antes de decidir? Ele perguntou. Quero, Bruna respondeu. A casa dele ficava numa área nobre de uma cidade litorânea. Portões altos, jardim impecável, uma construção que parecia hotel. Bruna nunca tinha pisado num lugar assim. Na entrada, uma senhora de uns 60 anos os recebeu. Cabelo branco preso num coque, sorriso acolhedor, olhar esperto. Essa é a dona Nair, Eduardo apresentou. Ela cuida da casa há muitos anos. Prazer, minha filha, Nair disse, apertando a mão de Bruna com calor. E esses dois devem estar exaustos. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Escadas de mármore, lustres, quadros. Bruna se sentiu pequena, deslocada, mas também encantada. Era como entrar em outro mundo. Eduardo mostrou uma suíte enorme para Bruna e um quarto dos sonhos para as crianças. Lucas e Bia correram, explorando, rindo. Bruna quase esqueceu o medo por um segundo. No corredor, ela encarou Eduardo. Por que eu? Deve ter um monte de mulher que aceitaria isso. Eduardo ficou quieto por um instante.
porque hoje, quando eu vi você com eles, eu vi uma mãe que ainda está de pé, mesmo sem nada. E minha avó sempre dizia, uma mãe de verdade sustenta uma casa, mesmo que no começo seja para fingir. Bruna percebeu que havia algo a mais ali, escondido, mas não insistiu. Naquela noite, Bruna conversou com os filhos do jeito mais sincero que conseguiu. Ele está oferecendo para a gente ficar aqui um tempo, explicou. Em troca, eu vou ajudar ele com algumas coisas. Lucas pensou sério, como se fosse mais velho. Ele parece correto, disse. E aqui é seguro. Bia sorriu. E a dona Nair disse que vai me ensinar a fazer biscoito. Bruna abraçou os dois. Mas é temporário, tá? Depois a gente vai ter a nossa casa de novo. Lucas assentiu. Pelo menos agora a gente não vai dormir com medo. De manhã, Bruna desceu para o café decidida. Eduardo estava à mesa, lendo o jornal. Eu aceito, ela disse, sem rodeios. Ele levantou o olhar e assentiu. Certo, vamos resolver a papelada. A semana passou rápido. Eduardo resolveu tudo com o advogado, um homem sério chamado Renato Moraes. Bruna começou a se acostumar com a casa, com as regras, com os horários. As crianças foram matriculadas numa escola particular. Ganharam uniforme, material e até lanche, coisa que parecia exagero para quem vinha de tão pouco. Nair mostrou a cozinha, os aparelhos, os cuidados. Ele é um bom homem, Nair comentou um dia, mas é muito sozinho. Nunca levanta a voz aqui. Ele já foi casado? Bruna perguntou, lembrando do olhar triste dele. Nair olhou para os lados, como quem checa se ninguém escuta. Foi, faz uns 10 anos. A esposa foi embora e levou o filho. Nunca voltou. Foi um tempo difícil demais para ele. Bruna ficou pensativa. Então a frieza dele não era frieza, era defesa. O casamento civil aconteceu numa quinta-feira, cedo. Bruna usou um vestido azul simples, comprado por Nair. Os únicos presentes foram Nair e o advogado. O oficial perguntou há quanto tempo se conheciam. Eduardo mentiu com naturalidade, sem gaguejar. Quando chegou a hora das alianças, Bruna sentiu um nó no peito. Mesmo sendo acordo, tinha algo pesado naquele ato, como se a vida dissesse, agora existe. Agora vocês podem se beijar, disse o oficial. Houve um silêncio estranho. Eduardo se aproximou e deu um beijo casto na bochecha dela, só para cumprir o protocolo. Bruna tentou não demonstrar o alívio. Na volta para casa, Nair preparou um almoço especial. Lucas e Bia pareciam animados com a ideia de família. Então agora você é nosso pai? Bia perguntou a Eduardo sem filtro. Eduardo engoliu em seco. Por enquanto, eu vou cuidar de vocês. Sim, respondeu sem jeito, mas sincero. Naquela noite, enquanto Bruna colocava as crianças na cama, Lucas perguntou baixinho, mãe, você gosta dele? Bruna travou. Por que tá perguntando isso? Porque hoje vocês não se beijaram de verdade, e porque ele dorme em outro quarto. Bruna suspirou, sem saber como explicar. Às vezes, adulto faz acordo por motivos diferentes, disse, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Vocês podem virar de verdade, né? Tipo, começar diferente e virar real. A frase ficou na cabeça de Bruna por horas. As semanas se ajeitaram. Eduardo mantinha a rotina rígida, mas começou a chegar mais cedo. Às vezes ajudava Lucas com a lição. Às vezes brincava com Bia no jardim. Era estranho ver um homem sério tentando segurar uma boneca de pano só para fazer a menina rir. E Bruna, sem perceber, começou a admirar isso. Uma noite, Bruna desceu para beber água e encontrou Eduardo no escritório. Ele olhava fotos antigas. Ao notar a presença dela, guardou rápido, mas ela viu uma mulher e um menino pequeno. Era sua ex-esposa? Bruna perguntou com cuidado. Eduardo assentiu. Sim, e esse é meu filho, Gustavo. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Ela dizia que me amava, mas queria uma vida que eu não podia dar naquela época. Quando percebeu que eu não era tão grande quanto ela imaginava, foi embora. Levou o Gustavo. Ele tinha 5 anos. Eu não vi mais. Bruna sentiu uma dor estranha por ele. Você não tentou procurar? Tentei. Ela mudou de cidade, mudou contato. Eu me culpei por não ter corrido atrás do jeito que talvez ela quisesse. Mas eu não sabia como segurar alguém que já tinha decidido ir. O silêncio pesou. Bruna tocou o ombro dele. Eu sinto muito. Ele sorriu triste. Não precisa. É passado. Mas não era. Bruna via no olhar dele. 2 semanas depois, Eduardo chegou em casa diferente. Quase não comeu. As crianças perceberam. Depois que Lucas e Bia dormiram, Bruna perguntou, aconteceu alguma coisa? Meu advogado me ligou. Eduardo disse, Patrícia, minha ex-esposa, está na cidade. O coração de Bruna acelerou. Por quê? Ela está perguntando de mim.
Do meu casamento. Acho que ela descobriu da herança. Bruna sentiu um frio por dentro. Se Patrícia provasse que o casamento era falso, tudo podia cair. E não era só dinheiro. Era a segurança dos filhos. Era a estabilidade que eles finalmente tinham. A confirmação veio logo. No sábado, no mercado, Bruna empurrava o carrinho com as crianças quando uma mulher elegante parou ao lado. Você deve ser a nova esposa do Eduardo, disse, com um sorriso que não chegava nos olhos. Bruna reconheceu na hora. Era a mulher das fotos. Eu sou Bruna, respondeu, tentando manter firmeza. Patrícia analisou as crianças. Que lindos. Eduardo sempre disse que queria uma família. Parece que agora conseguiu. Eles são meus filhos, Bruna respondeu. De antes. Patrícia inclinou a cabeça, fingindo interesse. E vocês estão casados há quanto tempo? Alguns meses. Rápido, né? Patrícia comentou. Doce e perigosa. Quase como se fosse uma decisão prática. Bruna entendeu o teste. Às vezes a vida é assim, respondeu segurando a voz. Patrícia sorriu. A cidade é pequena. A gente vai se ver de novo. Quando ela saiu, Bruna ficou tremendo. Não foi conversa, foi interrogatório. Em casa, Eduardo percebeu na hora. O que houve? Sua ex-esposa falou comigo, Bruna disse. Fez perguntas e parecia procurar falha. Eduardo fechou a cara. Então ela sabe e vai tentar destruir isso. Bruna respirou fundo. Eduardo, eu não sei se eu aguento. Ele andou pela sala, inquieto, e parou. Então a gente não vai fingir mais. Bruna franziu a testa. Como assim? A gente vai viver como uma família de verdade. Com respeito, com presença, sem teatro. Vai ser mais fácil. E talvez seja o certo. Naquela noite, ele jantou com ela na mesa, em vez de se trancar no escritório. Conversaram sobre escola, rotina, fim de semana. E Bruna sentiu algo estranho. Paz. Faz tempo que eu não tenho com quem falar no fim do dia. Eduardo confessou. Ser mãe sozinha é muito solitário. Bruna admitiu. Ele olhou sério. Eu sou grato por você estar aqui. Aquilo mexeu com Bruna. E sem planejar, ela o abraçou. Um abraço de carinho real, não de contrato. Eduardo abraçou de volta, forte, como se precisasse daquele gesto para lembrar que ainda existia calor no mundo. Quando se afastaram, Bruna estava com os olhos úmidos. E ali ela percebeu, estava se envolvendo. Contra o plano, contra a lógica, contra a própria defesa. A tensão aumentou quando Patrícia apareceu de novo, agora perto da escola. Ouvi dizer que as crianças estudam aqui, comentou com um sorriso falso. Meu filho também estudou aqui quando era pequeno. O peito de Bruna apertou. Seu filho, Gustavo? Patrícia assentiu. Sim, ele está comigo. Voltamos para ele terminar os estudos aqui. Ele tem 15 anos. Bruna sentiu o mundo encolher. Se Gustavo estivesse por perto e Patrícia estivesse investigando, tudo ficaria mais explosivo. Quando Bruna contou, Eduardo ficou pálido. Ela trouxe ele agora, depois de tantos anos. Por quê? Você acha que ela tá usando ele? Eduardo respirou fundo, como se raiva e dor disputassem espaço. Eu conheço a Patrícia. Ela não faz nada sem motivo. No fim de semana seguinte, Patrícia ligou dizendo que queria buscar algumas coisas que tinham ficado na casa. Eduardo tentou impedir, mas ela insistiu que tinha direito. Ela vem aqui para olhar tudo, Eduardo disse nervoso. Bruna se surpreendeu com a própria coragem. Então vamos mostrar como a gente vive. Quando Patrícia chegou, não veio sozinha. Entrou com um adolescente alto, magro, cabelo castanho, olhos parecidos demais com os de Eduardo. O rosto tinha uma dureza de quem aprendeu cedo a não confiar. Eduardo, Patrícia disse com falsa naturalidade. Este é o Gustavo. Você lembra, né? O silêncio ficou pesado. Eduardo encarou o filho como se um fantasma tivesse virado gente. Gustavo. Ele conseguiu dizer com a voz falhando. O menino respondeu frio. Oi, pai. Bruna sentiu um aperto por Eduardo e percebeu que precisava agir para aquilo não virar guerra. Oi, Gustavo. Bruna disse. Calma. Eu sou Bruna. E esses são Lucas e Bia. Lucas se aproximou, curioso. Você é filho do Eduardo? Sou, Gustavo respondeu, sem sustentar o olhar por muito tempo. Então você é nosso irmão? Lucas perguntou inocente. Gustavo engoliu seco. Meio irmão, se é que vocês moram aqui mesmo. Bia, sem entender o peso, sorriu. A gente mora, e ele é muito legal. Ele me ensinou a nadar. Gustavo ficou olhando confuso, como se não soubesse o que fazer com a ideia de o pai dele ser pai para outras crianças. Lá em cima, as vozes aumentaram. Patrícia e Eduardo discutiam. Gustavo ouviu e desviou o rosto envergonhado. Eles brigam sempre? Ele perguntou baixinho. Não,
Bruna respondeu sincera. É a primeira vez que eu vejo seu pai assim. Gustavo soltou um riso sem alegria. Minha mãe tem esse efeito nas pessoas. Aquilo surpreendeu Bruna. Havia amargura ali. Quando Patrícia e Eduardo desceram, ela estava vermelha de raiva. Ele parecia esgotado. Já peguei o que eu queria, Patrícia disse seca. Gustavo, vamos. Eduardo respirou fundo, criando coragem. Gustavo, você quer jantar aqui um dia? Só nós. Para conversar. Gustavo olhou para a mãe. Patrícia fez uma cara de reprovação. O menino olhou para o pai. Talvez? Patrícia cortou. Não é uma boa ideia. Ele tem estudo. Eduardo endureceu. Ele não precisa da sua autorização para falar com o pai. Patrícia travou, engoliu a raiva e foi embora. Depois, Eduardo sentou no sofá como se tivesse perdido as forças. Bruna sentou ao lado e segurou a mão dele. Ele disse, talvez, ela falou. Isso já é alguma coisa. Eduardo engoliu o choro. Eu perdi tudo dele. Tudo. Você pode recuperar. Bruna disse firme. Não dá para voltar, mas dá para construir. Naquela mesma noite, Eduardo foi direto ao ponto. Patrícia investigou a nossa história. Ela acha que nosso casamento é falso. E ela tem fotos suas na rua com as crianças de antes. Bruna empalideceu. Ela vai usar isso. O advogado disse que ela vai contestar a herança. Eduardo continuou. Vai dizer que eu me casei só pelo dinheiro. Bruna sentiu o chão abrir. E o que a gente faz? A gente diz a verdade. Eduardo respondeu. Que começou como acordo, mas virou real. Bruna queria acreditar. Mas como provar sentimento para quem só enxerga papel? A resposta veio de onde ela menos esperava. Na quinta-feira, Gustavo apareceu no portão sozinho, fora de hora. O rosto estava tenso. Eu saí de casa, ele disse. Eduardo abriu a porta como se não acreditasse. Gustavo, o que aconteceu? Bruna fez chá. Os três sentaram na cozinha. Gustavo contou, entre raiva e decepção, que a mãe soube da herança por alguém no cartório e voltou para destruir tudo, por vingança. Ela não quer justiça, ele disse. Ela quer te punir. Eduardo fechou os punhos. Mas por quê? Gustavo olhou para o pai com tristeza e irritação misturadas. Porque ela queria que você tivesse implorado. Queria que você corresse atrás do jeito que ela imaginou. Quando você não fez, ela decidiu te odiar. Bruna ficou em choque. 10 anos de rancor alimentado. E você, como fica nisso? Eduardo perguntou com cuidado. Gustavo respirou fundo. Eu me sinto usado. Ela me fez acreditar que você não ligava para mim. Mas eu descobri que ela trocou o número. Sumiu. Nunca te deu chance. Eduardo levantou, quebrando a postura. Meu Deus! Gustavo continuou. Eu vi como você olha para a Bruna e para as crianças. Eu vi como eles olham para você. Isso é família. E minha mãe quer destruir isso por orgulho. Eu não quero mais fazer parte disso. Eduardo não aguentou. Abraçou o filho. Gustavo ficou duro por um segundo. E depois abraçou de volta. Forte. Me perdoa. Eduardo sussurrou. Eu devia ter lutado mais. Você não sabia. Gustavo respondeu. Agora a gente sabe. E dá para mudar. Naquela noite, a casa parecia diferente. Gustavo ficou no quarto de hóspedes. Lucas e Bia estavam animados por ter um irmão grande. Ele vai morar aqui? Bia perguntou. Por enquanto, Bruna respondeu com carinho. E a gente vai cuidar dele também. Antes de dormir, Gustavo falou baixo para Bruna na cozinha. Eu quero falar na audiência. Bruna arregalou os olhos. Você tem certeza? Sua mãe vai ficar muito brava. Ela já tá. Ele respondeu sério. Eu quero fazer a coisa certa. Quero conhecer meu pai de verdade. E eu quero que essa casa continue sendo um lar. A audiência foi marcada. Renato Moraes preparou Eduardo e Bruna. Tinham que ser sinceros. O problema é que a sinceridade parecia perigosa. Sim, começou por acordo. Isso soava como condenação. Mas mentir também seria. No dia da audiência, chovia. A cidade parecia cinza. A sala do processo era escura, com madeira, retratos antigos e aquele ar de julgamento sem grito. Patrícia estava lá, elegante, postura firme, advogado ao lado. Ela apresentou fotos antigas de Bruna em situação difícil, depoimentos de pessoas que a viram pedindo ajuda, datas que mostravam que Bruna e Eduardo se conheceram poucos dias antes do casamento. É evidente, disse o advogado de Patrícia, que esse casamento foi arranjado apenas para receber a herança. Não existe amor, existe troca. Chegou a vez de Eduardo. Ele respirou fundo. É verdade que começou como acordo, ele disse olhando nos olhos de quem decidia. Eu precisava cumprir a condição. Bruna precisava proteger os filhos. As pessoas se entreolharam como quem pensa, acabou.
mas Eduardo continuou. Só que o que começou como acordo virou família e virou real. Não porque eu preciso de dinheiro, mas porque eu preciso deles. Bruna, com as mãos tremendo, deu um passo à frente. Eu preciso dizer algo também, ela falou. Eu abri mão do contrato. Patrícia arregalou os olhos. Como assim? Perguntou alguém. O acordo dizia que eu receberia R$200 mil no fim dos 6 meses. Bruna explicou. Ontem eu renunciei. Eu não quero esse dinheiro. Eu quero continuar casada com ele porque eu amo ele. O advogado de Patrícia tentou. Isso pode ser encenação, estratégia. Eduardo levantou o queixo. Então ouçam, meu filho. Gustavo se levantou. 15 anos, mas voz firme. Eu vi essa casa, ele disse. Eu vi como eles se tratam. Eu vi como meu pai cuida das crianças. Eu vi como a Bruna segurou meu pai quando ele estava no pior. Isso não é teatro. Isso é vida. Alguém perguntou. Por que você está contra a sua mãe? Gustavo sustentou o olhar. Porque ela está fazendo isso por vingança. E eu cansei de ser usado. Eu quero meu pai. E eu quero que ele seja feliz. Houve um silêncio pesado. Patrícia parecia ter perdido de uma vez a arma que ela mais confiava. O controle sobre o próprio filho. Minutos depois, veio a decisão. As circunstâncias iniciais levantam dúvidas, disse quem presidia. Mas não há prova suficiente de fraude na relação atual. A renúncia da senhora Bruna à compensação e o testemunho do filho do senhor Eduardo apontam um sentimento genuíno. A condição foi cumprida. O senhor Eduardo tem direito à herança. Bruna sentiu o corpo amolecer. Eduardo a abraçou forte. Gustavo sorriu pela primeira vez sem aquela dureza. Patrícia saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, a chuva parecia mais leve. Mas havia outra batalha. Gustavo não podia voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Eu não quero voltar, Gustavo disse baixo. Eu posso ficar aqui? Bruna respondeu antes de pensar. Pode. Eduardo olhou para ela, emocionado, e assentiu. Você é meu filho. Essa casa é sua também. Nos dias seguintes, Eduardo e o advogado trataram de guarda e visitas. Patrícia resistiu, ameaçou, mas no fim aceitou um acordo. Estava derrotada e talvez cansada de carregar ódio. Num café neutro, Patrícia disse algo que Bruna nunca esperou ouvir. Eu errei. Eduardo não comemorou. O importante agora é o Gustavo ter estabilidade. Patrícia olhou para o filho ao lado do pai. Ele parece mais feliz aqui, ela admitiu com a voz quebrada. Gustavo só respondeu. Eu só quero verdade. A vida na casa virou outra coisa. Não era contrato, era reconstrução. Gustavo passou a jantar com eles. Ajudava Lucas na escola. Bia colava nele pela casa como se ele fosse um herói. Aos poucos, a rigidez dele foi cedendo. Uma noite, Eduardo chamou Bruna na varanda. Eu preciso te dizer uma coisa, ele falou sério. Eu não quero que isso acabe em 6 meses. Bruna sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu quero que você seja minha esposa de verdade. Não por herança, não por cláusula, por escolha. Bruna respirou fundo. Tinha medo de acreditar em felicidade. Medo de perder de novo. Mas lembrou da estrada, da fome, do desespero. Lembrou do olhar dos filhos. E lembrou do abraço no escritório, quando viu que Eduardo era um homem ferido tentando voltar a ser inteiro. Eu também quero, ela respondeu baixo. Eu também me apaixonei por você. Eduardo a puxou devagar e a beijou. Não foi beijo de teatro, foi beijo de promessa. Lucas e Bia apareceram na escada, batendo palma como se estivessem vendo o final de um filme. Agora é de verdade? Lucas gritou. Eduardo abriu os braços e abraçou os dois. É de verdade. Meses depois fizeram uma cerimônia pequena, simples, sem luxo exagerado, mas com emoção real. Dona Nair chorou o tempo todo. Gustavo foi padrinho do pai. Lucas levou as alianças. Bia espalhou pétalas. E naquele altar pequeno, Eduardo disse uma frase que ninguém esqueceu. O melhor emprego da minha vida não foi um cargo, foi aprender a ser família. Com a herança, Eduardo cumpriu uma promessa. Abriu uma fundação para ajudar mães solo em situação difícil. Bruna virou coordenadora. Ela sabia, na pele, o que significava uma oportunidade. E a cada família ajudada, Bruna lembrava daquela estrada. Porque às vezes, a vida começa no pior lugar. E às vezes, a esperança chega do jeito mais improvável. Num carro preto levantando poeira e numa proposta absurda que vira destino. No fim daquela noite, na varanda, Eduardo abraçou Bruna e sussurrou. Obrigado por ter aceitado. Bruna encostou a cabeça no peito dele. Eu não aceitei só por dinheiro. Eu aceitei porque meus filhos precisavam viver. E você deu vida pra gente. Ele beijou a testa dela. E vocês me deram um lar. E foi assim que uma vaga de emprego virou uma vida inteira. Esta foi uma história fictícia criada para tocar nossos corações. Agora me diz, você acha que a Bruna tomou a decisão certa? E de onde você está assistindo? Se essa história te emocionou,
funcionou, assista até o final, deixe seu like, comenta aqui. O amor verdadeiro aparece quando a gente menos espera. E se inscreva no canal Dose de Conhecimento para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa de esperança.